Agora vamos falar de esportes. Você sabia que tem 2 asas na Federação Alagoana de Futebol? Só Fernando Valões tem a história do esporte arapiraquense de ontem e de hoje do asa. Pois é, de 1953 a 1977 era ASA, Associação Esportiva de Arapiraca. Aí de 1978 até os dias atuais, Agremiação Esportiva Arapiraquense. Quer dizer que um tem 25 anos, o outro tem 43 anos. Fecharam as portas. Por quê? Fecharam. Dindim, 600 milhões. Ficou devendo. Aí deixaram ele fora do campeonato, 4 anos. E ficou o asa lá. Ei, quer abrir o asa? Quer? Quer outro asa para você? Paga as dívidas que tem e pode ressuscitar ele lá na federação. Enquanto isso não acontece, o novo asa, que também já está com a corda no pescoço, está na hora de fechar esse asa e criar um terceiro asa. Aí o novo asa entra zeradinho, sem dever a ninguém. E eu tomei conhecimento, Davi Valões, meu cinegrafista, que tem em Arapiraca um time chamado Arapiraca. Eita, será que não dá para botar esse no lugar da agremiação? Égua, vamos contar essa história, sabe com quem? Ele, Júlio Silva, presidente técnico roupeiro, ia de bicicleta buscar açúcar, macarrão, arroz para os jogadores, 3 vezes vice-campeão, não tinha dinheiro para resolver o problema da mala preta. Aí, o que ocorre? Acumulou 600 milhões, veio o Paulo Tenório, fecha o asa velho. Quanto é que você tem aí de dívidas? Eu devo 22 mil. Então fazia o seguinte, deve 22 milhões? Tome, a gente vai pagar as dívidas, só deram 12, 10 milhões ficou para lá. Júlio Silva morreu e o asa que ele levou para lá morreu também. Foi. Vamos acompanhar essa entrevista com o Júlio Silva. Conta! Alô, galera do Alvinegro, estamos novamente aqui, equipe Valões de TV Educativa de Arapiraca, para a apresentação de mais um documentário Asa Ontem e Hoje. E dedicamos esse trabalho hoje, nessa noite, a você, juntamente com todo o apoio, com todo o pessoal da Rádio Novo Nordeste. E hoje o grande entrevistado é aquele homem que foi presidente, foi técnico, foi preparador físico e comandou o Asa quase uma década, exatamente isso. Quase 10 anos ele comandou o Alvinegro, nos idos de 1970 a 1976 a 77. É o grande conhecidíssimo arapiraquense, já se tornou filho daqui de Arapiraca, Júlio Silva. Júlio Silva, você nasceu aonde? Eu nasci no Recife, sou filho natural do Recife. Em que ano? Eu nasci em 1935. Como foi que você se deu lá em Recife a jogar futebol? Você foi jogador. Como foi isso aí? Como você apareceu no esporte? Olha, eu comecei jogando naquele interior, inclusive joguei na Central Barreiro, Catende, em Pirapama do Cabo. Foi quando eu fui convidado para ir treinar no Santa Cruz, onde fui parte de 2 anos jogando no aspirante. Aí você ainda jogou... Qual era a posição que você jogava? Eu jogava de ponta de lança e centroavante. Aí fui convidado para o América. Quando eu fui vendido para o América, joguei 2 anos no América. E dessa passagem de jogador para treinador, a sua carreira foi um pouco curta como jogador. Como isso aconteceu? Realmente a minha carreira como jogador foi curta demais. Mas o Ato Esporte estava um treinador, e eu fui convidado por doutor Spinelli para passar uns tempos, uma temporada. Né? Dei sorte no Ato Esporte, um time hoje que não existe no Recife, e de lá fui convidado para o Central Barreiro. Foi que realmente, quando cheguei no Central Barreiro, já como treinador... Barreiro é um bairro de Recife hoje? Não, o Barreiro é uma usina, das maiores usinas... É um município, parece-me que é um município de Pernambuco. É uma cidade, é município de Pernambuco, exatamente. É um time que ainda hoje tem um time bom, a usina naquela época pagava jogador para jogar como amador, e lá jogamos com o Ibis, foi quando eu fui convidado também pelo Ibis para treinar o Ibis. Você achava que a sua estrela como treinador ia dar certo por esse Nordeste todo? Isso foi em 1958, já treinando o Ibis. O Ibis que não era, e não, naquela época sua, o pior time do mundo, como isso aconteceu há 2 anos atrás. Olha, o Ibis naquela época foi a maior campanha que o Ibis fez, 58. Nós ganhamos para o Náutico de 1-0, tem recorde jornal em casa, tudo. Joguei no Central, com o Central do Caruaru, vencemos 3-1. Empatemos com o Sport de 1-1, quer dizer, foi o ano que o Ibis fez uma campanha ótima, comigo como treinador.
Em 1959, você sai do Ibis e é convidado para ir para o Central de Caruaru. Como foi a sua campanha lá? Bem, essa campanha minha para o Central, realmente foi esse jogo que eu ganhei em Caruaru, de 3-1. E após do jogo, o diretor do esporte convidou, ia dispensar o treinador, aí me convidou para treinar o Central de Caruaru. Foi toda a minha ida para o Central, foi essa vitória que nós temos, 3-1 com o Ibis. Em 1960, aí vem a estrela de Júlio Silva, se torna bicampeão pelo ABC de Natal. Isso é verdade? É verdade, mas porque você sabe, o jornal Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, circula em vários estados, né? E onde Natal, sempre o meu nome, sempre pela imprensa, aí fui convidado pelo ABC de Natal para treinar o ABC e levei mais essa sorte, graças a Deus. Em 1961, sai você de Natal e dá um pulinho, dá uma esticadinha até o Ceará e vai treinar o Ferroviário do Ceará. Como foi que o Ferroviário se comportou no campeonato com a sua direção? Olha, a minha ida para o Ferroviário de Fortaleza, eu tinha saído do ABC, estava no Recife, e um ex-atleta meu que estava no Ferroviário falou para mim que o Ferroviário estava sem treinador. Então ele voltando a Fortaleza, falando com a diretoria, e a diretoria mandou ele me chamar, foi quando eu fiz o contrato com o Ferroviário, aonde também levei, graças a Deus, sorte. Você sabe que o treinador precisa de estrela, sorte no futebol. E já existia rivalidade entre o Ferroviário e Fortaleza naquela época? Era demais, era maior que hoje, porque naquela época era Fortaleza, Ceará e Ferroviário, né? Eram os três clássicos de Fortaleza. Inclusive a decisiva foi uma das maiores partidas já no Castelão, quando nós ganhamos de 1-0. Bom, aí veio os anos de 62 e 63, você continuava ainda no estado do Ceará e dessa vez ia treinar o Guarani. Como foi sua campanha com o Guarani de Juazeiro? Olha, minha ida para o Juazeiro, eu tinha saído do Ferroviário e ia voltar para Recife, onde chegou um diretor do Guarani e me convidou para ir para Juazeiro. Realmente foi quando fui para Juazeiro, naquela época o Guarani não disputava o campeonato profissional, e sim um campeonato matuto. Fui campeão, depois bicampeão no Juazeiro. Em 1964 e 65 vem novamente a estrela de Júlio Silva. E você estava indo para onde nesses 2 anos? Em 64? Olha, depois fui bicampeão pelo Guarani, fui para Teresina, Piauí. Chegando em Teresina, encontrei com o diretor de esporte. Por questão de imprensa, você sabe, o treinador, na minha época, a gente saía, chegava na capital, o nome sempre é abordado na escrita falada, né? E quando eu fui convidado para treinar o River Teresina, passei 2 anos no River, fui bicampeão pelo River. Bom, bicampeão pelo River, você saía de Teresina para o Maranhão. Ia treinar qual a equipe naquele estado? Bom, eu de Teresina fui para o Sampaio Corrêa. Você sabe que é um estado perto de Teresina. Sempre eu jogava em São Luís do Maranhão, com o River mesmo. E o meu nome já naquelas alturas já estava no ar, né? E fui convidado pelo Sampaio para treinar o Sampaio Corrêa. Treinei o Sampaio Corrêa, fui campeão pelo Sampaio Corrêa. Em 1965, você estava indo para onde? Olha, quando terminei de ser campeão pelo Sampaio Corrêa, eu vinha para Recife. Mas fiquei em Teresina, rever os amigos, onde passar também um carnaval em Teresina. Tinha um ex-piauiense, veio de Teresina, de Brasília. Aí me convidou para eu ir para Brasília para treinar o Rabelo. Depois de carnaval, viajei para Brasília, onde eu fui campeão pelo Rabelo. E se deu bem lá? Se tornou Marajá lá em Brasília ou não? Não. Mas em futebol, eu sempre tive sorte para futebol. Quando terminei, fui campeão. Fui convidado para ir para treinar o Vila Nova de Goiás. Mas nessa época não foi pelo campeonato. Passei 4 a 5 meses, mas problema de doença, resolvi vir embora, rescindi o contrato, vim para o Recife. Quando cheguei no Recife, foi quando eu encontrei-me com Hélio Pinto, um empresário muito conhecido no Brasil, me deu uma carta enviando eu para ir para o Itabuna da Bahia. Mas chegando aqui em Arapiraca, eu esperei aqui no Hotel Brasil, na Praça Marco da Silva, naquela época, o presidente do ASA era o Sil e o vice-presidente o Narciso Lúcio. Bom, aí daqui de Arapiraca você retorna
para o estado da Bahia e vai treinar o Flamengo de Ilhéus. Recebi o convite, eu fiz o contrato aqui com o Asa, disputei o primeiro turno, deixei o primeiro turno ganho. Foi quando entrou o Paulo Tenório como diretor de esporte, mas não se deu bem no trabalho, entramos em um acordo, foi quando eu fui para Salvador. Aí quando cheguei em Salvador, passei uns 8 dias mesmo em Salvador, aí fui chamado para treinar o Flamengo de Ilhéus. Bom, no Flamengo de Ilhéus você retorna, vem para o Sergipe, ainda faz uma boa campanha no Sergipe antes de chegar no Asa. Ao terminar o meu contrato lá em Ilhéus, campeonato, eu vim para Salvador. Quando cheguei em Salvador, encontrei com um colega meu, o China, estava treinando o Vitória de Ilhéus. Então ele precisava de um assistente técnico para ajudar. Eu fui convidado por ele, ainda passei 6 meses no Vitória, e de lá foi quando eu vim para o Sergipe. Fui campeão pelo Sergipe. E do Sergipe foi quando eu voltei realmente para Arapiraca. Tomei conta do Asa naquela época, era presidente, diretor, como você acabou de falar. Era tudo no Asa, carreguei o Asa nas costas, vamos dizer assim. Ninguém queria ser diretor, ninguém queria ser presidente, ninguém queria... Só o comércio mesmo, que esse comércio e essa torcida é fabulosa, porque isso aqui, todo mundo ajuda mesmo o Asa. E naquela época, você sabe, era o tempo do Poeirão. Isso em 1970, né? Quando você chegou no Asa, quem era o presidente do Asa em 1970? Como estava a situação do Asa? O Asa, em 70, ele tinha feito uma boa campanha em 69, acabou, houve uma falta de motivação. Como você encontrou o Asa em 1970? Olha, quando eu terminei meu contrato lá no Sergipe, eu vim aqui para Arapiraca, visitar a minha família, que é a família da minha esposa, ia descer para Recife. Cheguei aqui, a situação do Asa era das piores mesmo. O presidente... que era mesmo na minha época, era presidente, era tudo, que ninguém queria ser diretor, era o Gilberto Barbeiro, mas um baiano. Então, mas eles dois em conjunto era que segurava o Asa. E me convidaram para ser treinador. É uma situação difícil financeira, né? Mas mesmo assim eu resolvi ficar aqui, passar uma temporada aqui, que toda a vida gostei do Asa, é um time das minhas cores, do Botafogo, né? E fiquei treinando o Asa. Foi quando a situação foi piorando, ele sem plano de trabalho, esse povo já idoso, não queria trabalhar, queria andar no comércio, se acanhava de chegar no comércio, pedir um auxílio para ajudar o Asa. Aí você topou, disse, eu vou assumir esse time. A minha permanência como presidente foi o seguinte, aqui tinha um quadro zagueiro, o Luizão, chegou uma vez na minha casa, morava na rua Pedro Leão, mais ou menos 8 horas da manhã, reclamando que não tinha tomado café, não tinha nada. Aí eu, com pena deles, saí para o mercado e depressa arranjei negócio de café, ajeitei negócio do almoço, comprei carne fiada, essas coisas, dei cheque para comprar carne, essas coisas, e resolvi, fiquei no Asa. Quando eles viram que eu estava à frente do Asa, esse próprio presidente, com o vice-presidente, os dois estavam em conjunto, abandonou o Asa por completo. Disse, você que tome conta do Asa, faça uma reunião, entra com um ofício para a federação, eu renunciei o negócio do cargo de presidente, renuncio mesmo. E eu aqui na cabeça, não sei onde eu estava mesmo, que enfrentei a situação do Asa. Foi quando eu continuei como presidente, tesoureiro, diretor. Só não era roupeiro, porque o Epitácio também é um baluarte no Asa, me ajudava, pagava ele a mixaria, o Lula como massagista. Fui para Recife buscar reforço, e reforcei o time, realmente fui até vice-campeão nessa época. Isso em 70 ainda. Você levantou o Asa, viu que já tinha uma certa estrutura dentro de uma diretoria organizada por você mesmo e seus amigos, e já foi buscar reforço para o campeonato de 70. Era porque eu via o Asa, primeiro que tudo, o material humano, mais ou menos, não era bom. Mas eu fui para Recife, trouxe logo 4 reforços, né? Aquele que queria fazer a carreira, eu sempre ia para Recife, pegava jogador de amadores, do Júnior, do Esporte, Santa Cruz, jogador de Santo Amaro. E o resultado foi que eu fiz uma boa equipe, com toda a sorte minha, e que fizemos uma boa campanha, e continuei batalhando, que fui até o final. E os anos seguintes, 71, 72, 73, continuou Júlio Silva ainda sozinho, os arapiraquenses, os empresários ainda continuaram acomodados e deixaram você segurar o barco aí? Olha, depois dessa época, quando ele viram que eu estava com um plantel mais ou menos, sempre o comércio me ajudava bastante. Saía no comércio, principalmente em fim de ano, naquele tempo não existia renda. Primeiro que nós não tínhamos um estádio suficiente para essa torcida que realmente bem merece. Então, o resultado, eu tinha muita ajuda.
tinha um grupo de sócios, feito o Francisco Pereira, o Joãozinho, o Zé Mota, e etc. Ajudava lá no fim do mês. Inclusive, ele sempre ia bater um papo com ele, conversando. O meu cobrador era até o Zé do Rojão. Trabalhou muito comigo como cobrador, saiu na bicicleta, vai cobrando a um, cobrando a outro. Hoje é o torcedor número 1, Zé do Rojão, fica lá nas arquibancadas, lá nas cadeiras cativas, ao lado das emissoras de rádio. Torcedor, todos os domingos está lá. O Zé do Rojão é nosso abraço, então. O Zé do Rojão merece tudo, porque toda a vida ele foi fanado pelo Asa, foi um grande torcedor, batalhador, me ajudou bastante. Eu tive muita ajuda do Zé do Rojão, que ele saiu na bicicleta atrás de um, atrás de outro. O Noé Simplício, ainda hoje eu quero agradecer tudo aquilo que ele fez para o Asa naquela época, que me dava um saco de açúcar. O Aloysio da Arrozeira me dava um saco de arroz. E muito comércio me ajudava com macarrão e etc. Isso é uma coisa bonita, nós encontrarmos pessoas que contam um pouco da história do Asa. O Asa que no passado sofreu, vocês vejam até que situação o Asa hoje, que vive com certos jogadores caros, mordomias, de tudo se tendo bem para o Asa. E o Júlio Silva, com a luta dele, pedindo um saco de açúcar, um saco de farinha, e não deixou o Asa acabar. Qual foi o ano de melhor campanha na sua gestão, como presidente técnico? Olha, na minha gestão mesmo como presidente, eu tive 2 épocas boas no Asa. Primeiro foi quando cheguei aqui, que, como eu acabei de dizer, eu deixei o turno ganho. Naquela época era um grande time, que até hoje, no estado, não tem um plantel daquele, que era Cocorote, Falte, Dida, Acebir e Hélio. Chico Bal, Laranjeira, fui buscar no América, e Zito. O ataque era Zé Luiz, Zé Venene e Adeilton. Isso era foi um dos maiores times que o Asa já passou. Nós tivemos uma época muito boa, e a segunda época foi quando nós fomos campeão do torneio de incentivo, que é aquele que nós disputava aquele nacional. O presidente, doutor Marcos, o ex-presidente, aí formou esse torneio de incentivo para os times pequenos ficar mantendo o seu plantel em fim de ano. Foi quando nós fomos campeão com 12 jogos invíticos. Hoje eu tenho troféu em casa, recebendo esse troféu já aqui no campo do Colégio Bom Conselho, que o Estado já nessas alturas já tinha derrubado, já estava em construção para fazer novo Estado. Nós fomos campeão desse torneio de incentivo. Isso é interessante, é o seguinte, inclusive nós vamos contar no livro que vai sair agora em setembro do Asa. Alguns jornalistas, desses novos hoje que se encontram em Arapiraca, publicaram em alguns jornais de circulação aqui, alguns semanários, de que o Asa, o primeiro turno da carreira, da existência do Asa, foi o ganho em 1988. É um erro. Nós vamos mostrar vários turnos que o Asa ganhou, 2 vice-campeonatos que o Asa foi campeão, campeão de torneios de incentivo, parece-me que vice-campeão do Nordeste, do Nordestão, campeão do Alagipe, Alagoas e Sergipe, isso em 67. Então, isso no livro nós vamos contar. É lamentável algumas pessoas ainda publicar que o Asa, primeiro turno na vida dele, ele ganhou esse ano. Inclusive, na sua gestão, foi campeão de turno, campeão aí, torneio início, 3 vezes, né? Olha, na minha época, eu fui vice-campeão 3 vezes. O Asa realmente está com um bom plantel, um bom presidente, é inegável dizer. O intuito dele é ser campeão. Um presidente que atualmente agora vem trabalhando com força de vontade para ser campeão, dá isso que a torcida merece. Agora, eu só achei uma coisa errada. Quer dizer, no meu modo de pensar, não estou criticando, cada um tem sua cabeça para pensar. Essa comemoração que houve no primeiro turno. Primeiro turno, não há essa manifestação, vamos deixar para o final. Eu já vi vários exemplos Mas o Asa, na sua gestão, ele já foi campeão de um turno dentro de casa? Parece-me que nunca aconteceu isso. Olha, em casa nós não chegamos a decidir, porque... É por isso que essa torcida estava com a saudade de uma festa, entendeu? O problema era esse, porque já fizeram festa dentro de Arapiraca. Então o pessoal desabafou com alegria. Eu não concordo muito desse ponto de vista seu, apesar de que ainda tem muita coisa pela frente. Temos esse jogo que está acontecendo, daqui a pouco vamos mostrar o segundo tempo de Asa e Penedense, e que o Asa agora, o Robervaldo de Leon, Ado Gabriel, toda essa equipe, Jasson, o Zé Carlos, o Edinho Batalha, os gols, Edinho, que o pessoal está esperando, os gols, Edinho. E o Hugo Colatina, que veio aí, quer brigar com o Cláudio. Cláudio, vamos ver quem é que vai fazer gols aí para ficar nessa posição. O Asa precisa de gols. O Asa é que precisa ganhar esse turno, esse segundo turno,
para terminar o campeonato. Aí a festa é bonita, porque vai paralisar o campeonato no meio e vai para o Nacional. Mas nesse ponto eu concordo que ainda as águas ainda irão rolar por aí, né? Olha, é o seguinte, que quando nós fomos vamos dizer assim, vice-campeão, a gente não decidia, vamos dizer assim, como hoje o Asa está decidindo essa, vamos dizer assim, até melhor de 3, uma partida extra aqui em Arapiraca. Sempre nós ganhava, vamos dizer, o turno, sem haver nenhuma precisão de decidir. Mas eu acredito muito no campeonato do Asa. Sou um torcedor do Asa, ninguém se engane que eu sou o maior torcedor do Asa também em Arapiraca. Não só do Asa, como também de todas as equipes amadoras de Arapiraca. Do Cruzeiro, você foi um dos fundadores do Cruzeiro e, inclusive, registrou várias equipes do futebol amador. Você realmente é um baluarte no esporte aqui em Arapiraca. Agora, vamos adiantar um pouco aqui. Você ainda tem algumas coisas para esclarecer. Depois eu quero que você vá para o grande ano de 1976, que veio aquele fracasso, a falta de apoio, e aqueles 6 anos que você trabalhou, você ainda se desgostou um pouco já no finalzinho. Mas você tem alguma coisa a declarar antes de chegar em 76? Olha, não, você falou um negócio agora importante do Cruzeiro. Eu realmente sou co-fundador do Cruzeiro, com uma família que tem no Alto do Cruzeiro, né? Nós fundemos com o Cruzeiro. Depois eu me afastei do Cruzeiro, por motivo, vamos dizer, superior, e depois fui convidado por um dos fundadores do Cruzeiro para voltar à presidência do Cruzeiro. O Cruzeiro ia disputar o campeonato, aonde ia disputar um campeonato matuto das usinas. Mas eu sabendo que eu ia ser presidente do Cruzeiro e ia ocupar 2 funções, presidente-treinador, resolvi convidar um amigo meu, o Zé Djalma, para ser presidente. O Zé Djalma aceitou, ficou na presidência, eu fiquei como vice-presidente do Cruzeiro e treinador. Fomos bicampeão municipal e vice-campeão das usinas, onde inclusive quem veio colocar a faixa nossa no Cruzeiro foi o Regata. Nós perdemos um jogo de 2-1, fizemos um belíssimo jogo nesse dia, que era até, por sinal, modesta parte, era para ter ganhado esse jogo de 2-1 ser para o Cruzeiro. Então depois eu me afastei do Cruzeiro, questão superior de trabalho, entendeu? O Zé Djalma ficou à frente, que a gente já tinha até iniciado a campanha já para o Cruzeiro disputar esse campeonato, que hoje está disputando como profissional. Então o Cruzeiro está aí, está até precisando de uma ajuda, que eu soube hoje para Novo Nordeste, e temos que dar uma ajuda ao Asa, porque nós temos que olhar o seguinte: Arapiraca precisa de 2 times. Ao Cruzeiro, dá ajuda ao Cruzeiro, mas isso inclusive nós vamos fazer para o ano. Aguarde os torcedores do Cruzeiro, o pessoal lá do Alto Cruzeiro e de toda Arapiraca e o pessoal do futebol amador, que para o ano nós vamos trabalhar da maneira que trabalhamos para lançarmos o livro do Asa. Nós vamos lançar um livro destacando o Cruzeiro, a vida de todos os clubes do futebol amador aqui em 1989. Mas vamos concluir o papo. Nós sabemos da força, do seu interesse e o meu interesse também em ajudar o Cruzeiro, mas eu acho que nesse momento o Arapiraca tem que girar em torno, inclusive os torcedores do Cruzeiro, girar em torno do Asa, que está com um passo à frente aí para ser campeão do estado, e chegou a vez do Asa. O Cruzeiro a gente vai dar uma força, vamos ver, é muita coisa. Se for falarmos do Cruzeiro hoje, falta uma série de estrutura. O Cruzeiro passou aí um mês, quer dizer, nós não vimos nenhum diretor se movimentar para levantar recursos, e o time começa o segundo turno já levando a lapada de 3-1 do CRB, e isso a gente que ficava esperando os torcedores do Asa, que ele iria pelo menos empatar em Maceió, tirar um pontinho, e não aconteceu. O Cruzeiro precisa realmente de uma reformulação total. Isso só vai acontecer em 1989. Que me desculpe, Djalma, nessa altura não temos mais condições, eu acho, de como ajudar o Cruzeiro. Já no meio do campeonato, temos sim que unirmos agora em prol do Asa. O Asa que deverá ser beneficiado esse ano. Mas continue a respeito do Asa. O Cruzeiro nós vamos ter tempo de sentarmos e ajudá-lo, com certeza. Bom, aí como foi que houve de você se afastar do Asa depois de trabalhar 6 anos, quase 7 anos, presidente técnico, e veio se afastar do Asa? O que que aconteceu? Olha, em 77, nós estávamos sem estado. E tinha o estado sim, mas estava fechado. O prefeito de Arapiraca era o Dr. João Nascimento, né? Mas questão política, vamos dizendo assim, que ele era do PMDB, eu PDS, ele sabia mesmo que eu não sou um eleitor declarado, ele achou de bem de não abrir os portões do Estado para o Asa disputar o campeonato. Mas eu continuei a chegar em Palmeira dos Índios, depois do jogo, convidaram para uma reunião na terça-feira, lá no Merino, Portugal.
Eu fui na segunda-feira, eles falaram comigo para eu afastar o ASA, Associação Esportiva, que hoje é a Agremiação Esportiva. Associação Esportiva... Mas mesmo na sua época, conta-se aí, inclusive, que existia um débito enorme do ASA com o IAPAS, né? Você, nessa reunião, achou também por bem pedir um afastamento da Associação Esportiva Arapiraquense do campeonato? Olha, em 77, a gente sabia o débito do ASA, naquela época era um dinheirão, 600 mil cruzeiro, né? Mas quanto jogador ganhava na época? O melhor jogador do ASA, naquela época de 77, lembre-se aí de um salário. Eu me lembro quase todo. O Salé mesmo ganhava 700. O Guaraná... 700 cruzeiros. E o débito do ASA era 600 mil cruzeiros. 600 mil. Mas eu falando com o doutor Cleto Marques, ele mandou um inspetor do NBS, tem um levantamento de todos os débitos do ASA, para nós pagar esse débito em jogo, era ser descontado 10% da renda do ASA. Nós ia continuar e pagar realmente. Mas mesmo assim, como você falou uma coisa muito importante, que realmente, eu dei graças a Deus nessa reunião, que eu já estava a fim de sair mesmo de futebol, daqueles aperreios, daquelas agonias, cheque meu sem fundo, e tudo, aquela agonia, sem querer ninguém ser diretor, já estava aparecendo diretor sim, porque já ia ser inaugurado um estado. Então foi quando o Paulo Tenório fez uma proposta, a mim, com uma nova diretoria, pagava todos os débitos que nós tínhamos comprado, material, chuteira, camisa e etc., naquela época dava 22 mil e pouco, inclusive nós só recebemos 12, para nós pedir um afastamento. Paulo Tenório ficou devendo ainda. Ficou devendo, quer dizer, parece que era 22 e ficou devendo 10. Então o resultado foi que nós procuramos, dar até graças a Deus mesmo, aí a doutor Tavarinho foi quem fez esse ofício, foi em minha casa, eu assinei pedindo um afastamento de 4 anos para a Associação Esportiva de Arapiraca ficar afastado 4 anos. De 4 anos, isso já vai mais não sei quantos anos, e hoje a Associação Esportiva tem o direito de votar o campeonato, mas não tem o direito porque não tem condições, como você acabou agora. Também não pagou o débito. Exato. Só para esclarecer aqui o torcedor do Alvinegro que está do outro lado da telinha aqui da TV Educativa. Oficialmente, existem 2 asas, certo? O pessoal já sofreu com um e existe 2, existem 2. A Associação Esportiva Arapiraquense, que pediu, de Arapiraca, Associação Esportiva de Arapiraca, que pediu afastamento, uma licença de 4 anos do Campeonato Alagoano, isso em 1977, junta-se Paulo Tenório, Tavarinho, e criam a Agremiação Esportiva Arapiraquense, com o mesmo símbolo que seria o ASA. E lança no campeonato seguinte, a agremiação. E a associação está lá, ainda está hoje lá na federação, com a sua licença. Se chegar hoje, por exemplo, se o Júlio Silva quisesse, ou você daí que está sentadinho aí, quiser colocar outro ASA no campeonato, é só você tirar do seu bolsinho aí, da sua poupança, os 600 mil cruzeiros da época que o ASA devia ao IAPAS com juros e correção monetária, mas tem até o dia 21, porque o governo está liberando isenção de impostos, e você bota o outro ASA da associação no campeonato. Mas vamos deixar esse ASA que já está morto para lá. E vamos ao finalzinho da história de Júlio Silva. Júlio Silva, que depois fundou o Cruzeiro, registrou várias equipes do futebol amador daqui de Arapiraca, e hoje está lá sempre no estádio municipal, na sua cadeira cativa. Parabéns para o Freitas, que eu toda a vida acreditei no Freitas, que Freitas tem tudo para ser um bom treinador, como está sendo mesmo. É o melhor do estado, pelo menos é campeão do turno. É um que já passou por vários treinadores de renome. É um cidadão de bens. E o nosso presidente, como eu acabei de falar, o nosso presidente Murier, trabalhador, o intuito é ser campeão e eu passo o meu voto para ser campeão. O nosso boa noite, equipe Valões de TV Educativa de Arapiraca para a apresentação de mais um documentário ASA Ontem e Hoje.